Olá pessoal, desejo que vocês estejam bem. Quem vos fala é Amanda. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. E antes de começar com o conteúdo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por que é que a gente não se preocupa em desenvolver inteligência emocional da mesma forma que a gente se preocupa em desenvolver competências técnicas e em desenvolver nosso corpo físico? Pense sobre isso. Eu acho que a gente pode começar essa jornada juntos pensando por que a gente não se preocupa tanto com a parte comportamental quanto a gente se preocupa com a parte técnica. E é um pouco sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Outra informação útil que eu quero te trazer para você refletir sobre a importância da inteligência emocional. Você sabia que a maioria das pessoas, as pessoas são contratadas por causa do currículo delas, ou seja, elas são contratadas pelos conhecimentos técnicos que ela tem, pelas experiências que elas têm. E outra curiosidade é que essa mesma pessoa que foi contratada por esse conhecimento técnico e por essas experiências, geralmente, na maioria das vezes, são mandadas embora por causa dos seus comportamentos, ou seja, provavelmente pela falta de inteligência emocional. Por isso, este é um tema tão relevante nos dias atuais, esse é um tema tão importante no século XXI, e eu acho que vai ser importante para sempre, porque a gente precisa falar sobre emoções, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, a gente precisa conhecer as nossas emoções. Então eu já posso começar trazendo para você que inteligência emocional é uma capacidade que a gente tem de identificar os nossos sentimentos, de identificar os sentimentos das outras pessoas, de gerir bem esses sentimentos que a gente identificou e de gerir bem as nossas emoções. Então tem pessoas que não conseguem nem descrever o que está sentindo, não sabem dar nome aos sentimentos. E esse é um grande desafio. Como é que a gente vai tratar de uma coisa? Como é que a gente vai resolver um conflito se a gente não sabe nem o que está sentindo? Então a inteligência emocional é essa capacidade de se perceber e essa capacidade de perceber o outro também. A inteligência emocional, ela inicia com essa etapa de percepção, então eu percebo. Um segundo passo seria eu exprimir essa emoção, né? Eu entender essa emoção, eu assimilar essa emoção. E por fim, antes de fazer qualquer coisa, eu regular essa emoção, para que eu possa, assim, agir assertivamente e de maneira respeitosa, tanto comigo quanto com o outro, né? Então, a inteligência emocional é essa habilidade para saber perceber e, tendo esta percepção e esta consciência, a gente adotar um comportamento assertivo, a gente ter atitudes mais assertivas. Então, inteligência emocional fala sobre isso. Outra coisa importante eu compartilhar com vocês nesse universo que é muito amplo é quais são os pilares da inteligência emocional, né? Quais são as bases, o que suporta a inteligência emocional e que a gente precisa conhecer. A primeira etapa é o autoconhecimento, né? Você precisa saber como é que você é, como você funciona e principalmente como você se relaciona. Se vocês acompanharem aqui o meu canal, vocês vão perceber que eu falo bastante sobre autoconhecimento e falo que ele é o início de qualquer jornada, de qualquer novo aprendizado que você quer absorver, você inicia pelo autoconhecimento, ou seja, o que eu sei sobre isso, o que eu não sei sobre isso. Você precisa se conhecer, você precisa saber como você funciona, e na inteligência emocional não é diferente. Se você souber como você se funciona e quais são os gatilhos que te assediam, né, que te transformam numa pessoa diferente do que você gostaria de ser e de demonstrar, é o autoconhecimento que vai te dar essa clareza. Então, se conheça, isso é importante. Além de se conhecer, a gente precisa ser capaz de se fazer autogestão, de ser autogerenciável. Então, é a forma como você lida com as suas emoções. As pessoas que são inteligentes emocionais, elas não deixam de sentir as coisas. A diferença é que elas sentem as coisas e elas agem assertivamente com essas coisas que elas estão sentindo. Essa é a diferença entre quem tem e quem não tem inteligência emocional. Outro pilar importante da inteligência emocional é a empatia. É a forma com que você se conecta com as outras pessoas, é a forma com que você identifica
a necessidade das outras pessoas. E é a forma com que você escuta de forma ativa o que o outro está dizendo para você, e a forma com que você respeita o outro, o que você está recebendo do outro. Então a empatia é um pilar da inteligência emocional. E o outro pilar é a gestão dos relacionamentos. Aqui tem a ver com a forma com que você se relaciona em todos os ambientes em que você pertence, seja na sua empresa, seja na sua família, seja no seu relacionamento, seja com seus amigos. É a forma com que você se relaciona, mas principalmente é a forma com que você resolve os conflitos. Então, fazer a gestão dos seus relacionamentos de forma assertiva, de forma racional, com o pé no chão, com respeito, significa que você tem inteligência emocional. Dentro da literatura, vocês vão perceber que a literatura começa falando sobre os pilares da inteligência emocional e avança falando das competências. Então, para dizer que nós somos inteligentes emocionais, a gente tem que manifestar algumas competências, a gente tem que manifestar alguns comportamentos. E essas competências são 12, e eu vou compartilhar com vocês brevemente quais são e o que se espera quando a gente manifesta essas competências no nosso dia a dia. Então, a primeira competência é o autoconhecimento emocional. É quando você consegue perceber o que você sente, quando você sente e por que você sente. É a etapa em que a gente dá nome aos nossos sentimentos. Então, você tem autoconhecimento emocional? Você sabe o que você sente, por que você sente, quando você sente? É importante. E para você conseguir fazer isso, você pode fazer um exercício de anotar. Todas as vezes que você sentir uma emoção muito forte, anote o que, por quê, quando, o que desencadeou. Isso vai ajudar você a ter esse autoconhecimento e vai ajudar você a se perceber e perceber a maneira que você funciona, a maneira que você reage. Outro aspecto importante é a pessoa que faz gestão das suas próprias emoções, né, que controla as respostas. Nós não seremos capazes de controlar o que nós vamos sentir, mas nós podemos ser capazes, com treino, de controlar a forma como a gente responde ao que a gente sentiu. E isso é ser inteligente emocional. Outro aspecto é a adaptabilidade, é você entender o contexto em que você está inserido, entender aquela situação em que você está inserida e se ajustar a ela, e fazer um ajuste para que você possa atuar assertivamente, falar assertivamente, se relacionar assertivamente. Então isso é adaptabilidade. Orientação para realização. Aqui é alguém que tem uma predisposição para resolver conflitos, é alguém cujo interesse principal é resolver conflitos, é olhar para aquela situação e dizer a si mesmo: eu não vou conviver com isso, eu vou resolver essa situação de forma adequada, correta, respeitosa, mas eu vou resolver. Outro aspecto importante de quem é inteligente emocional é o otimismo. É você pegar todas as situações, as mais difíceis que você está enfrentando ou que já enfrentou, e olhar para essas situações de forma positiva, buscando enxergar um aprendizado nela, buscando enxergar alguma coisa que você ainda não percebeu. E a partir desse olhar positivo, você traçar um caminho de resolução, traçar um caminho de correção. Isso é ser inteligente emocional. Nós já falamos sobre a empatia, também é uma competência de quem tem inteligência emocional, então é importante reforçar. A gente escuta e compreende as necessidades do outro sobre a ótica do outro e não sobre a nossa ótica. É isso que significa esta empatia dentro de inteligência emocional. Também tem quem é inteligente emocional, tem uma consciência organizacional, ou seja, alguém que entende os ambientes em que pertence, que entende as características desses ambientes em que pertence e que faz os devidos ajustes. Isso é consciência organizacional. Quem tem inteligência emocional é alguém que tem influência. É alguém que consegue influenciar os outros para, em situações conflituosas, buscar resolver, buscar clareza, buscar transparência para correção e não ficar buscando culpados. Então, quem tem comportamento de busca de culpados não é inteligente emocional. Então, a gente tem essa influência que quem tem inteligência emocional manifesta, é uma influência com foco em resolver, é uma influência com foco em corrigir, não é uma influência com foco em buscar culpados. Quem é inteligente emocional também é um coaching, é um mentor, né? Alguém que ajuda o outro a ver novas possibilidades,
a ver novos caminhos, a ver novas respostas, a fazer reflexões sobre o acontecido para que possa corrigir, direcionar novas possibilidades, novos caminhos. Então é mostrar que tem uma forma diferente de viver aquela situação, que tem uma forma diferente de se comportar diante daquela situação quando ela acontecer de novo. Então é um mentor no sentido de mostrar, vamos fazer diferente da próxima vez? Quem tem inteligência emocional é um bom gestor de conflitos, né? Alguém que em qualquer situação adversa se posiciona como um mediador, ainda que esteja envolvido nessa situação adversa, ainda que seja, entre aspas, o causador dessa situação adversa. Então a gente se posiciona como um mediador para resolver esse conflito e para não permitir que ele fique maior, que ele seja agravado. Quem tem inteligência emocional também é alguém que trabalha muito bem em equipe, né? Uma pessoa que consegue se ajustar a diferentes perfis, é uma pessoa que tem predisposição para trabalhar com adversidade, é uma pessoa que tem predisposição para ser produtivo em um ambiente em que as pessoas são diferentes e diversas. Então, trabalhar em equipe não é trabalhar com um monte de iguais. Trabalhar em equipe é trabalhar com pessoas diferentes, que performam diferente, e aprender com elas, e crescer com elas, e garantir resultado através delas. É nesse sentido que a pessoa que tem inteligência emocional atua e trabalha. Quem é inteligente emocional também é um líder que inspira, independentemente se a pessoa tem o cargo de liderança ou não. É alguém que é referência. Referência de conduta, referência de tom de voz, referência de postura, referência de assertividade. Então é liderança porque a pessoa é inspiradora, independente de ter ou não esse cargo. Quem é inteligente emocional faz autorregulação, ou seja, é equilibrado. Você olha para a pessoa, você vê a pessoa em situações muito difíceis, equilibrada, mantendo o respeito, mantendo a racionalidade, não perdendo o controle, não excedendo, controlando as tuas respostas, controlando os teus gestos, controlando o seu tom de voz, controlando o seu rosto, porque às vezes a gente não fala nada, mas o rosto já está mostrando que não tem inteligência emocional, o rosto está completamente agressivo. Ou seja, quem controla as tuas respostas, quem controla as tuas reações, quem controla a forma com que manifesta uma coisa de insatisfação é inteligente emocional. Quem não controla é o oposto disso, e a gente precisa pensar sobre isso. E todos nós temos sim situações que nos tiram do eixo, que nos tiram desse controle, e é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo para você, para te ajudar, para te dar dicas para que você não perca mais esse controle, não perca mais a sua racionalidade e, como consequência, não perca sua credibilidade e respeito, porque a gente, quando perde a linha, a gente perde um monte de seguidores, perde um monte de respeito, e as pessoas começam a olhar pra gente com uma forma diferente e começam a não ver mais a gente como alguém interessante, como alguém brilhante, e muito provavelmente vai querer manter distância de nós, vai se afastar. Eu quero compartilhar com você, para você pensar aqui junto comigo, quais são os sinalizadores que mostram que a pessoa não tem inteligência emocional, que a pessoa precisa olhar para a inteligência emocional, para as competências que eu falei agora há pouco. Precisa olhar. Então, os sinalizadores são: é alguém que perde a linha com muita frequência, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente familiar, com os amigos. É alguém que grita, que perde o tom de voz. É alguém que agride as outras pessoas, verbal ou fisicamente. É alguém que faz pirraças. É alguém que ameaça. É alguém que fica de mal, fica sem falar, né? Fica sem falar com a pessoa, enfim, deixa de fazer contato. É alguém que tudo tira do sério. Então, esses são os sinais de pessoas que não têm inteligência emocional, que precisa trabalhar esse pilar dentro da tua vida para que consiga se relacionar bem com as pessoas. Então, geralmente, quem não tem inteligência emocional se relaciona, mas não se relaciona bem. E o objetivo da inteligência emocional é nos relacionarmos bem em qualquer ambiente em que estivermos inseridos. Outra coisa importante a gente pensar é que existem indicadores para mostrar se a pessoa tem ou não inteligência emocional. E a gente consegue perceber observando o comportamento do outro, observando as atitudes do outro em situações de muito estresse e em situações de muita alegria, como é que a pessoa se comporta.
Isso pra gente é um indicador, é um sinalizador de inteligência emocional ou não. Então a primeira coisa que a gente observa, que é um indicador de inteligência emocional, é o pavio. Perceba, você é uma pessoa que perde o pavio facilmente? Você é uma pessoa que age por impulsividade e depois você fala assim, quando eu vi já tinha feito. Quando eu vi eu já tinha falado. Então isso significa que o seu pavio é curto. Quanto mais curto é o seu pavio, menos inteligência emocional você tem. E menos inteligência emocional você manifesta. E provavelmente você é alguém que se envolve em muitos e muitos conflitos. Então observe o seu pavio, comece a observar como é que você responde às situações mais diversas. A outra coisa importante a gente perceber como indicador se você tem ou não inteligência emocional é o quão profunda é a sua emoção. Ou seja, quanto tempo você fica remoendo o que você está sentindo. Vamos imaginar que você está com raiva de alguém. Você fica com essa raiva por quanto tempo? É longa? Demora muito tempo? Meses? Anos? Então você tem baixa inteligência emocional, porque se você fica remoendo uma emoção por muito tempo, você não trata ela logo, a profundidade é intensa, logo a tua inteligência emocional está faltando. Então observe isso. E quanto tempo dura os seus rompantes, né? Então vamos supor que você teve uma situação que te tirou do sério, que te deixou com muita raiva, com muito ódio. Quanto tempo dura isso? Por quanto tempo você sente isso? Horas? Dias? Outro sinalizador de que a sua inteligência emocional está baixa. Então é um ponto de atenção para você, é uma área da tua vida então que você precisa olhar urgentemente. E pensem o seguinte, as emoções, né, elas acontecem quando a gente pensa alguma coisa de uma situação que aconteceu com a gente. Então aconteceu uma situação com você, você começa a pensar sobre aquilo, e você começa a pensar várias coisas sobre aquela situação. Esse pensamento que você tem gera uma emoção dentro de você, gera um sentimento dentro de você. E esse sentimento que gera dentro de você desencadeia uma reação, ou seja, desencadeia um comportamento seu, uma atitude sua. Por isso que é muito importante a gente identificar as nossas emoções, porque se você identifica que o que está acontecendo dentro de você é raiva, você já tem que começar a ajustar os seus pensamentos para ajustar o seu comportamento no final. Então, identificar a emoção é extremamente importante se você tem interesse em ter inteligência emocional para se relacionar bem, para ser um exemplo, para ser um líder que inspira, para ser alguém que inspira, para ser referência onde você está inserido. Então, comece a se observar, a se perceber, a anotar e trabalhar todos os aspectos da inteligência emocional. Eu falei para vocês o que faz alguém que não tem inteligência emocional, e eu acho importante eu falar também o que faz alguém que tem equilíbrio emocional, alguém que tem inteligência emocional, e aí eu vou trazer para vocês também esses aspectos para que vocês possam buscar manifestar esses comportamentos no dia a dia de vocês. Então, quem tem equilíbrio e inteligência emocional é alguém que se conhece a ponto de entender todos os seus padrões, a ponto de entender todos os seus hábitos, a ponto de entender os gatilhos que são acionados que te fazem se comportar como alguém que não é racional. Então você precisa entender isso para que você possa ter este equilíbrio que a gente está buscando aqui. Quem tem equilíbrio emocional investiga suas emoções, mas principalmente investiga suas causas, o que desencadeia essas emoções, para que você possa ir se precavendo e se preparando e se ajustando para que quando essa situação que tira você do eixo acontecer, você dê uma resposta adequada, você dê uma resposta equilibrada, uma resposta racional. Então isso é bem importante. Quem tem inteligência emocional define o porquê que tem que ser equilibrado. É uma decisão que a gente toma de eu preciso ser equilibrado, eu vou ser equilibrado. Como é que se define isso? Você tem com clareza qual é o teu propósito maior. Você tem com clareza qual é a sua motivação maior. Então, vamos imaginar que o seu propósito maior é ser uma referência. É ser alguém que ajuda o outro, é ser alguém que apoia o outro, é ser alguém que é um mediador de conflitos. Então, se você tem com clareza o seu propósito maior, o porquê te ajuda a buscar essa inteligência emocional nas suas atitudes. Quem tem inteligência emocional já entendeu que a gente não se livra da emoção, então a emoção vai acontecer, a sensação vai acontecer, o sentimento vai acontecer,
O que muda entre quem tem inteligência emocional e quem não é que a gente reconhece a emoção, identifica essa emoção, dá nome para ela e principalmente muda a forma como a gente reage a ela. E aí a gente muda com consciência, se percebendo, se observando. Então essa é a diferença entre quem tem e quem não tem inteligência emocional. Todo mundo sente as coisas, sim. A diferença é que a gente que é inteligente emocional sabe como reagir a esses sentimentos que são manifestos. E quem não é inteligente emocional não sabe reagir, vai reagir sempre da mesma forma, que geralmente é explosiva, destruidora, que é o que a gente não quer. Quem é inteligente emocional já entendeu, já internalizou que é o responsável pelas suas emoções, que é o responsável pelo que sente, então não é o outro. A atitude do outro foi só o eixo norteador, foi só o que deu start, mas quem que vai determinar o que a gente vai sentir e como a gente vai reagir sempre é a gente, sempre é sobre nós, a gente que precisa fazer novas escolhas. Quem tem equilíbrio emocional recebe um estímulo externo, que é um acontecimento, um fato, uma coisa que ouviu, uma coisa que fizeram com você, se percebe, faz uma leitura de você, faz uma leitura de como aquilo te atingiu, se regula, ou seja, se ajusta para não ser agressivo, desrespeitoso, para não gritar, não agredir, e só depois disso que manifesta uma resposta adequada, e essa resposta é assertiva. Então, se você dá respostas assertivas, você teve inteligência emocional. Então, eu quero trazer dicas aqui para vocês saberem lidar com as emoções de vocês, não importa quais sejam, mas eu quero trazer dicas que vão te ajudar. A primeira coisa que você vai fazer é bem simples, mas muitos de nós não praticamos, é o respirar. Então aconteceu uma coisa com você que te desajustou, tirou você do eixo. A primeira coisa que você vai fazer é respirar. Respirar profundamente, soltar o ar devagar. Então você vai respirar, inspira profundamente, solta o ar devagar, pelo tanto de vezes que for necessário, até você voltar para o seu eixo, para o seu centro, até você perceber aonde você está. Se conecte, tem uma presença efetiva, porque se você estiver pensando o que você vai fazer, como que você vai revidar, como que você vai responder, você não está tendo presença efetiva. Então tenha presença efetiva junto com esse exercício de respiração. Isso vai ajudar a oxigenar o teu cérebro e vai ajudar você a ter respostas mais racionais. Então a respiração é importante. Se for necessário, conte na tua cabeça. Tem gente que fala assim, vou contar até 10 para não fazer nada errado. Conte até 100, até 1 milhão, desde que você, junto dessa contagem, exercite a respiração para oxigenar o teu cérebro e para você não errar no seu comportamento. Segunda coisa que você vai fazer é identificar um contexto. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. A gente não sabe com clareza, às vezes no primeiro momento, mas tudo tem uma razão. Então, identifique o contexto, aonde essa emoção surgiu, por que ela surgiu. Identifique quais são os gatilhos, ou seja, quais experiências anteriores você já teve, parecidas com essa, que fez você ter essa reação de nervoso, de raiva, de agressividade. Porque você já deve ter vivido outras situações parecidas com essa, que desencadeiam em você as mesmas respostas. Então é um gatilho. E às vezes essa situação que você está vivendo nem é tão grande assim. Como você está associando com outras coisas, você acaba tendo respostas acima do que deveria ter, por conta dessas experiências anteriores. Identifique quais são os pensamentos que você tem, o que você pensa, o que vem na tua mente de forma recorrente. É importante você ter consciência desses pensamentos. Identifique quais são as suas emoções e dê nome a elas. Isso vai ajudar você a ter clareza no que fazer depois. Então é bem importante identificar as suas emoções e nomeá-las. Entenda o que significa isso que você está sentindo. Por que você está sentindo medo? Por que você está sentindo raiva? Por que você está sentindo desprezo? O que essa emoção que você está sentindo quer te dizer? O que você ganha sentindo essa emoção? Então é importante esse processo de investigação. E esse processo de investigar e de se questionar vai trazendo você para o status de racionalidade, que é o que a gente está buscando aqui. Outro ponto importante é você perceber o que acontece no teu corpo. Então, quando determinada emoção é manifestada, o que você sente? Algumas pessoas, por exemplo, tremem. Tremem o corpo, tremem as mãos. Algumas pessoas, por exemplo, sentem dor no estômago. Algumas pessoas choram,
né? Percebem lágrimas. Algumas pessoas aumentam o tom de voz. Algumas pessoas ficam irritadas. Então, o que você sente? O que é que você sente no teu corpo? Observe, se perceba, para você saber que quando isso acontece, a emoção é essa. Então, você precisa correlacionar o que você sente de emoção e qual a consequência dessa emoção dentro do teu corpo, para você conseguir responder assertivamente com essas sensações que vão aparecendo. Quando essa situação acontecer, você precisa pensar, anotar, escrever para você ter comportamentos diferentes no futuro. O que eu posso fazer diferente quando algo parecido acontecer de novo? O que eu posso fazer de melhor quando algo parecido acontecer de novo? Por quê? Nós somos sim os protagonistas das nossas respostas. Nós somos sim os protagonistas das nossas reações. Então você não vai ser capaz de controlar o que você sente. Você não vai ser capaz de controlar a raiva. Você não vai ser capaz de controlar o medo. Você não vai ser capaz de controlar a alegria. Você não vai ser capaz de controlar o nojo. Mas você é capaz de controlar as suas reações. Sim, você é capaz. Desde que treine, desde que faça esse exercício de racionalidade que eu tô trazendo aqui pra você. Exercite a compaixão, né? Então a compaixão é você aceitar a sua vulnerabilidade e você aceitar a vulnerabilidade do outro. Então a gente precisa ter compaixão para a gente ter inteligência emocional. Se você não aceitar a sua diferença e a do outro, se você não aceitar a sua vulnerabilidade e a do outro, você dificilmente vai ter inteligência emocional. Então exercite essa aceitação. Eu acho que é o primeiro passo para você conseguir avançar e para você conseguir ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Uma situação conflituosa, né, uma situação que desencadeia muitas emoções na gente, ela pode gerar 3 tipos de respostas. A primeira resposta que pode gerar, e aí é uma resposta de quem é inteligente emocional, é uma resposta construtiva, é uma resposta voltada, inclinada à resolução desse conflito. A segunda resposta é uma resposta destrutiva, é uma resposta que aumenta o conflito, então é alguém que grita, que agride, que é desrespeitoso, então você aumenta o conflito. E aí é uma resposta de alguém que não é inteligente emocional. E uma terceira resposta que pode manifestar é uma resposta ambígua, ou seja, às vezes é uma resposta resolutiva e às vezes é uma resposta conflituosa. Também é de alguém que não é inteligente emocional. Então o meu objetivo é que você seja, inteligente emocional, que você escolha como você vai reagir nas mais diversas situações. Você pode escolher, mesmo que você não escolha o que você vai sentir, você pode escolher o que você vai fazer com aquilo que você sentiu e como você vai reagir. Como, Amanda? Treino, 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 treino. É assim que a gente desenvolve inteligência emocional. Antes de tomar qualquer atitude, numa situação difícil, numa situação de conflito, lembre-se de seguir esses passos, porque eles vão ajudar vocês a serem mais inteligentes emocionais. Então a primeira coisa que você vai fazer numa situação conflituosa que você perdeu o eixo, que você perdeu a linha, é parar, literalmente parar e respirar. Respirar bem fundo pelo tempo que for necessário para oxigenar seu cérebro. A segunda coisa que você vai se perguntar antes de responder, de agredir, de gritar ou qualquer coisa do gênero, você vai pensar: isso é meu? Vale a pena entrar nesse conflito? Vale a pena entrar nessa discussão aqui? Você vai pensar. Você vai observar, depois de ter pensado se vale a pena, se faz sentido. Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade de você entrar nesse conflito, nessa guerra? Então você vai repensar, vai observar, vai perceber, vai entender o contexto, o ambiente. E depois de ter feito todos esses movimentos, aí sim você vai responder de forma assertiva. E não é reagir. Porque na reação a gente não tá pensando, não tá refletindo, não tá observando nada. E na resposta, sim. Na resposta eu estou pensando, refletindo e vou conseguir atuar assertivamente porque eu já fiz todo o movimento anterior. E essa resposta com assertividade é uma resposta que não tem julgamentos e é uma resposta que não tem juízo de valor. É uma resposta assertiva, com o pé no chão. Então, pensem junto comigo. Quem é inteligente emocional é capaz de fazer enfrentamentos adequados. E uma coisa importante é: enfrentamento não é briga, não é conflito, não é ir pra guerra. Enfrentamento adequado é alguém que sabe se posicionar de forma respeitosa, é alguém que sabe expressar as suas opiniões de forma respeitosa, é alguém que sabe expressar
quando está discordando de alguma coisa, é alguém que sabe expressar quando está concordando com alguma coisa, é alguém que sabe pedir desculpas quando excedeu, porque a gente excede, é alguém que sabe reconhecer quando erra. Isso é ser inteligente emocional, isso é ser alguém maduro, é ser alguém com o pé no chão. Então a gente pode se desenvolver, e aí eu já estou trazendo as dicas mais práticas ainda para vocês, a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional de várias formas. Então eu vou trazer algumas que eu tenho testado e que está dando certo. A primeira forma é a questão da respiração. Preste atenção na sua respiração. Então, se você perceber que você começou a ficar ofegante, significa que você começou a ficar nervoso, que você começou a ficar nervosa. Então, significa que você está indo para a linha da emoção. Tá indo para a linha lá do excesso, tá indo para a linha da agressividade. Então, preste atenção na sua respiração. Você pode fazer meditação, você pode fazer mindfulness, você pode fazer qualquer atividade que te permita ter essa consciência de como você está respirando, dos teus limites e como está o teu corpo. Então, essas são boas práticas. Você pode fazer atividade física é importante porque ela dispara uma sensação de prazer, de qualidade, de bem-estar no nosso corpo, e ela nos prepara para que nós possamos ter uma qualidade de vida. Então é importante que você faça atividades físicas, sim. Te ajudará a ter inteligência emocional, sim. Outra coisa importante é terapia. Aqui no meu canal você vai encontrar um vídeo falando sobre terapia, a importância e principalmente quais os ganhos de fazer terapia. Assista, você vai gostar. Faça terapia. A terapia vai te ajudar a se conhecer, a se perceber, a identificar esses gatilhos, a identificar os teus bloqueios, a identificar as histórias da tua vida que porventura deixaram você com marcas e que fazem você responder de forma não assertiva, que fazem você responder sem inteligência emocional. A terapia é importante, sim, e vai te ajudar nessa jornada. Tenha um mentor, né? Alguém que te inspire, alguém que te orienta, alguém que te mostra caminhos, alguém que vai te ajudar a ter escolhas mais assertivas na tua vida. Então procure um mentor, alguém que você admira muito, alguém que você reconhece como um bom orientador para sua jornada de vida. Outro aspecto importante da gente desenvolver inteligência emocional é fazer trabalhos voluntários, né? Ajudar outras pessoas. Quando a gente faz isso, a gente para de olhar só para nós e para as nossas necessidades e começa a olhar para as necessidades dos outros. Ajudando as outras pessoas, a gente ajuda nós mesmos. Servindo a outra pessoa, você se transforma numa pessoa melhor. Você começa a perceber o outro, você começa a ter compaixão pelo outro, você começa a respeitar mais o outro. Então ajude as pessoas, faça trabalhos voluntários. Isso vai ajudar você a desenvolver a sua inteligência emocional. Seja antifrágil. Como assim, Amanda? O que é isso, antifrágil? Eu explico. É alguém que é capaz de crescer, é alguém que é capaz de aprender, é alguém que é capaz de se transformar, mesmo em ambientes, em situações inóspitas, mesmo em situações que não eram agradáveis e boas e fáceis, e alguém que é antifrágil cresce com essas situações. Alguém que é antifrágil é inteligente emocional e aprende com a inteligência emocional. Então, essas dicas que eu trouxe, eu espero que possa ajudar vocês nessa jornada que não é fácil, tá? Todos os dias a gente levanta e decide ser inteligente emocional. Todos os dias a gente tem uma situação conflituosa, a gente identifica o nosso sentimento e busca atuar assertivamente com esse sentimento. Eu quero dar 2 dicas de livros para vocês que eu li, que foram muito importantes para mim, para esse processo de entender a inteligência emocional e de como desenvolver a inteligência emocional. O primeiro livro se chama Inteligência Emocional mesmo, é do Daniel Goleman. É bem interessante esse livro porque ele fala dessas competências, ele fala dos pilares e como desenvolver. Então é uma boa leitura para te ajudar a aprofundar os conhecimentos da inteligência emocional. A segunda dica é um livro muito interessante, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela fala sobre essa questão da vulnerabilidade, né? Como é que a gente olha para essa vulnerabilidade com compaixão, com empatia, com respeito e aceita ela em nós, para que a gente possa aceitar no outro. Então é também uma leitura muito interessante. Eu tenho um filme para te indicar, porque fala exatamente dos 5 principais emoções que todas as pessoas do mundo sentem, experimentam, né? Como, por exemplo, o nojo, o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. É uma animação que se chama Divertidamente
E lá a gente consegue ver claramente como é que funciona dentro de nós a manifestação dessas emoções, dessas 5 emoções básicas, e o que a gente sente no corpo, e o que a gente faz quando sente essas 5 emoções. Então é uma ótima dica para você, assista, depois me conta o que você achou. E tem alguns aplicativos também que podem te ajudar com meditação, com respiração, com mindfulness, que eu acho que você também pode testar e ficar com aquele que você mais gostar. Então, tem um aplicativo que se chama Símbolo, tem a versão grátis, acho que você pode testar. Tem um aplicativo que se chama Vivo Meditação, e talvez você possa se interessar por algum desses. Eu desejo que você tenha boas leituras, que você veja bons vídeos e que você cresça e seja inteligente e emocional. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu acredito que a predisposição e a nossa vontade e a nossa dedicação em ler, em ver conteúdos, nos ajudará a desenvolver a inteligência emocional. E é muito, muito importante nós sermos respeitosos, e se a gente tem interesse de crescer, a gente precisa ser inteligente emocional. Então busque esse conhecimento da mesma forma em que você busca conhecimentos técnicos, busque esse conhecimento da mesma forma que você tem preocupação com o teu corpo. Busque esse conhecimento porque o cérebro também é importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Desejo que você fique bem, espero que você goste desse vídeo e a gente se vê em breve. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter ficado aqui comigo. Até breve.